Você está aí, tranquilamente deitado no seu sofá, tentando relaxar após um longo dia de trabalho. De repente, um vulto peludo passa voando pela sala em velocidade máxima, derruba um porta-retratos e para de frente para a parede, encarando o nada como se estivesse vendo um espírito. Sim, estamos falando do seu gato. E se ele for macho, você sabe exatamente do que eu estou falando. Seu gato também faz a famosa corrida maluca às 3 da manhã. Você já parou para pensar, será que ele faz isso de propósito só para me testar? Ou será que o sistema operacional dele simplesmente deu erro e reiniciou? Pensamos que conhecemos nossos felinos, mas a verdade é que os machos escondem segredos hilários. Hoje, eu vou revelar por que os gatos machos definitivamente não são como as fêmeas, e trazer as 6 coisas que você precisa saber sobre a mente desse seu pequeno tirano. Já aproveita e escreve aqui nos comentários. Qual é o nome do seu pequeno hooligan e qual foi a maior loucura que ele já fez na sua casa? Antes de julgarmos nossos amados tiranos peludos, precisamos entender um pouquinho de onde eles vieram. Na natureza, os gatos são predadores formidáveis, caçadores solitários e verdadeiras máquinas de dormir, chegando a capotar por até 16 horas por dia. Mas quando os trouxemos para dentro dos nossos apartamentos e lhes demos potes de ração sabor salmão, as coisas mudaram um pouco. A biologia deles ainda diz, você é um leão das savanas, mas a realidade deles é, vou miar até o humano abrir a porta do banheiro. E é exatamente nesse choque entre o instinto selvagem e a vida de luxo moderna que nascem as maiores diferenças entre machos e fêmeas. A genética, os hormônios e até mesmo a castração moldam a personalidade deles de formas surpreendentes. Então, prepare sua xícara de café, sente-se confortavelmente e vamos desvendar os mistérios da mente masculina felina, porque o que acontece naquela cabecinha felpuda é pura comédia. Vamos começar com a primeira coisa chocante que todo mundo precisa saber. Os gatos machos são, no fundo, eternos bebezões carentes. Se você já conviveu com uma gata fêmea, sabe que ela costuma ser a rainha absoluta do castelo. A fêmea dita as regras, exige respeito e, na maioria das vezes, prefere te observar com um olhar de superioridade do alto da geladeira. Ela decide quando e como o carinho vai acontecer. Agora o gato macho. Ah, meus amigos, o macho é um grude sem limites. Ele sofre de uma necessidade crônica de atenção. Você foi ao banheiro? Ele vai sentar na porta e miar com a voz mais sofrida do mundo, como se tivesse sido abandonado no meio do deserto. Você sentou para trabalhar no computador? Ele não vai sentar ao seu lado. Ele vai se deitar exatamente em cima do teclado e ronronar bem alto. Para um gato macho, o conceito de privacidade humana é uma ofensa pessoal. Ele simplesmente não entende por que vocês dois não podem estar colados 24 horas por dia. Mas por que o seu pequeno tigre age como um carrapato emocional? A resposta está na biologia e na forma como eles interagem com o território. Na natureza, as fêmeas desenvolvem uma maturidade voltada para a proteção de suas crias. Elas precisam estar alertas, independentes e sempre prontas para defender o ninho. Já os machos, especialmente depois que são castrados nas nossas casas, perdem aquele instinto agressivo de procurar parceiras ou brigar com os rivais da rua. Sem essas preocupações de macho alfa, o que sobra? Sobra um gatinho que volta mentalmente à fase de filhote. Exatamente. Quando o seu gatão de 7 quilos sobe no seu colo e começa a amassar pãozinho na sua barriga, babando de tanta felicidade, ele está literalmente agindo como um bebê com a mãe. Então, se você acha que o seu gato acha que você é apenas o escravo dele, anime-se. Na verdade, no fundo do coraçãozinho dele, você é a grande mamãe ou papai que provém todo o amor e sachê que ele precisa. Ainda sobre esse lado carente, existe um mito gigantesco de que os gatos são animais frios e calculistas, que não amam seus donos,
Quem inventou isso claramente nunca teve um gato macho em casa. Nós, gateiros, sabemos muito bem que a demonstração de afeto deles é peculiar, mas extremamente profunda. Por exemplo, já reparou na famosa cabeçada do amor? Quando você está distraído e, do nada, vem aquela testa peluda e bate com força no seu queixo ou nos seus óculos. Aquilo não é um ataque, é a forma masculina felina de dizer: você é minha propriedade e eu te amo muito. As fêmeas costumam dar esfregadinhas suaves e charmosas, mas os machos não têm muito filtro. Eles são brutos no amor. Eles se jogam no chão de forma dramática, esbarram nas suas pernas quase fazendo você tropeçar e cair da escada. Tudo isso porque a intensidade do amor deles é desajeitada. Eles querem estar no meio do seu caminho o tempo todo, garantindo que você nunca se esqueça da existência majestosa deles por um segundo sequer. A segunda coisa vital que você precisa saber é sobre a relação hilária que os machos têm com o espaço onde vivem. Para um macho, a sua casa não é apenas um abrigo, é o reino absoluto dele. E adivinha quem é o bobo da corte? Você, é claro. Enquanto as fêmeas escolhem 1 ou 2 lugares estratégicos para dormir e ficar em paz, os machos acreditam que cada centímetro quadrado da casa precisa ser inspecionado diariamente. Você já reparou como o seu gato macho faz uma ronda matinal? Ele anda com o rabo empinado, farejando as quinas dos móveis, os batentes das portas e até aquele chinelo que você deixou jogado na sala. Ele age como um segurança de shopping mal pago, verificando se nenhum outro animal ousou entrar no perímetro dele durante a noite. E ele faz questão de deixar o cheirinho dele em absolutamente tudo. É por isso que você não pode trazer uma sacola nova do mercado sem que ele vá investigar e se esfregar nela. Ele precisa garantir que tudo no mundo saiba que aquele pacote de arroz agora pertence a ele. E falando em território, entra aqui uma das maiores dores dos gateiros modernos: as camas caras. Você vai ao pet shop, gasta uma pequena fortuna em uma cama aveludada, ortopédica, em formato de iglu com aquecimento interno. Você chega em casa todo orgulhoso, imaginando a carinha de felicidade do seu rei. E o que ele faz? Ele cheira a cama, cara, dá as costas e vai dormir dentro da caixa de papelão suja e amassada, onde a cama veio embalada. Por que os machos fazem isso de forma tão descarada? O instinto territorial deles diz que caixas de papelão são fortalezas seguras. As paredes estreitas de uma caixa oferecem a proteção perfeita contra ataques imaginários, além de serem excelentes esconderijos para pular no seu tornozelo quando você passar distraído. O cheiro do papelão e a textura também são irresistíveis. Então, não leve para o lado pessoal. O seu macho não está rejeitando seu presente para te ofender. Ele só tem um gosto arquitetônico muito peculiar e de baixo orçamento. Economize seu dinheiro e traga caixas de sapato. Ainda no quesito território, precisamos tocar num ponto delicado: a marcação. Mesmo castrados, muitos gatos machos mantêm um instinto forte de acinar o ambiente. Se você flagrar o seu macho de costas para uma parede ou sofá, com o rabo tremendo vigorosamente enquanto ele finge que não está fazendo nada, fique de olho. Mesmo que ele não solte o famoso spray de xixi, graças à castração, o movimento corporal, conhecido como marcar território imaginário, é muito comum. Além disso, os machos tendem a arranhar os móveis, não apenas para afiar as garras, mas para deixar mensagens visuais e olfativas. As glândulas nas patinhas deixam um cheiro que diz: o bonitão aqui domina essa sala. É por isso que o arranhador precisa estar no lugar mais visível da casa, e não escondido no quarto dos fundos. Se você colocar o arranhador no meio da sala de visitas, ele vai adorar se exibir para as visitas e destruir o poste em vez do seu sofá novo. Eles adoram uma plateia para suas demonstrações de força. A terceira verdade sobre os machos é a energia caótica. Nós chamamos carinhosamente de os 5 minutos de loucura,
ou o famoso modo turbo. Se você tem um gato macho, sabe que as noites nunca são silenciosas. Geralmente, por volta das 3 da manhã, quando você está no sono mais profundo, um botão liga na cabeça dele. Do nada, ele começa a correr de um cômodo para o outro, patinando no piso escorregadio, fazendo aquele barulhinho de tig-dick com as unhas no chão. Ele pula no encosto do sofá, faz parkour na parede, esbarra na televisão e se esconde debaixo da cama. E tudo isso por quê? Absolutamente nada. Não há ratos, não há insetos, não há invasores. Há apenas um excesso de energia acumulada que a genética de predador exige que seja gasta. Na cabeça dele, ele está caçando uma gazela invisível na savana africana, enquanto na realidade, ele só está tirando a paciência de quem precisa acordar cedo no dia seguinte. Esse modo turbo é mais frequente e intenso nos machos por causa do jeito como eles brincam. As fêmeas costumam ser caçadoras mais metódicas e elegantes. Elas observam a bolinha de papel, calculam a trajetória, dão um bote certeiro e voltam a dormir. Os machos são desastrados e escandalosos. Eles não querem apenas caçar, eles querem fazer um show de luta livre. É por isso que brinquedos grandes, como aqueles peixes de pelúcia ou travesseirinhos com catnip, são o maior sucesso com os gatões. Eles abraçam o brinquedo com as patas da frente e chutam violentamente com as patas de trás, o famoso chute de coelho. Essa brincadeira bruta é uma herança das lutas imaginárias que eles teriam com outros machos na natureza. Para evitar que essa energia se transforme em destruição noturna de vasos e objetos de vidro, a regra de ouro é cansar o seu macho antes de você dormir. Use varinhas com penas, faça ele pular e correr até deitar no chão com a barriga para cima, exausto. Só assim você terá paz na madrugada. E falando em desastrados, essa é uma característica marcante do gato macho que nos mata de rir. Existe um mito de que todos os gatos sempre caem de pé e são os seres mais ágeis do planeta. Bem, avise isso ao seu gato macho que acabou de errar o cálculo do pulo da cadeira para a mesa e escorregou vergonhosamente para o chão. Os machos costumam ser mais pesados, largos e, muitas vezes, excessivamente confiantes em suas próprias habilidades físicas. Eles olham para uma prateleira estreita cheia de livros e pensam: com certeza eu caibo ali. E então, o desastre acontece. O mais engraçado é a reação deles após um vexame desses. Um gato macho nunca admite o erro. Se ele escorregar e cair, ele imediatamente começa a lamber a própria pata ou a limpar o ombro, com uma expressão de "eu planejei fazer exatamente isso, foi tudo milimetricamente calculado". O ego masculino felino é uma coisa frágil e maravilhosa de se observar. Eles perdem a dignidade, mas nunca a pose de reis. Vamos para a quarta coisa que todo gateiro deve saber. O poço sem fundo chamado estômago de um gato macho. Se existe uma criatura na Terra capaz de fazer você se sentir um monstro insensível, é um gato macho pedindo comida. A relação que eles têm com a ração é quase religiosa. Enquanto algumas fêmeas beliscam a comida ao longo do dia, mantendo a elegância, o macho come como se não visse alimento há 3 semanas. E o drama? Ah, o drama. Você pode ter enchido o pote há exatamente 20 minutos, mas se ele for até a cozinha e ver o fundo do potinho aparecendo, apenas um pedacinho de plástico brilhando no meio da ração, é o fim do mundo. Ele vai olhar para você com os olhos do gato de botas do Shrek, soltar um miado fraco e tremido, sugerindo que está à beira da inanição. É uma manipulação emocional de altíssimo nível, e pior, nós sempre caímos nela e acabamos sacudindo o pote para esconder o fundo maldito. E a fixação por comida não para na ração e no sachê. Muitos gatos machos desenvolvem paladares super esquisitos e uma habilidade de ladrão profissional. Você já tentou comer um pedaço de frango no sofá em paz? É impossível. Em menos de 5 segundos, surge uma patinha sorrateira por trás do seu braço, tentando pescar a sua comida.
Alguns machos são tão loucos por comida humana que roubam coisas sem sentido. Há relatos de gatos que fogem correndo com um pão de forma na boca, roubam azeitonas, folhas de alface e até aquele pedaço de plástico que embala o presunto. Para eles, tudo o que você coloca na boca é automaticamente a comida mais deliciosa do universo, e eles exigem a parte deles. A persistência é admirável. Eles vão tentar roubar o seu pão com manteiga 18 vezes seguidas, e se você brigar, eles vão se afastar 3 passos, sentar e continuar te encarando com um olhar fixo de julgamento pesado, até você se sentir culpado por não compartilhar. Você acha que ele faz isso porque está com fome? De forma alguma. A comida, para o gato macho, também é uma questão de dominância social e curiosidade. Ele quer participar do seu ritual de alimentação. Quando ele tenta comer o seu iogurte, ele está basicamente dizendo: nós somos um bando, nós caçamos juntos. Agora passa esse laticínio para cá. Esse comportamento glutão exige muito cuidado de nós, gateiros. Justamente por serem mais preguiçosos e adorarem um lanchinho extra, os machos castrados têm uma tendência enorme à obesidade. Um gato gordinho pode parecer muito fofo na internet, mas traz muitos problemas de saúde reais para o seu amigo. Por isso, resista ao olhar de pena. Use quebra-cabeças de comida, esconda a ração pela casa para ele caçar e pare de abrir um sachê novo toda vez que ele te olhar torto. Eu sei que é difícil resistir àquele rostinho peludo, mas a saúde dele agradece se você for um pouquinho mais firme. A quinta característica fascinante é como eles se relacionam socialmente e formam laços. Lembra que falamos que eles são mais carentes? Isso também significa que eles elegem um humano favorito na casa. E a escolha deles raramente faz sentido para nós. Você pode ser a pessoa que limpa a caixa de areia, compra a ração mais cara, leva no veterinário e compra brinquedos. Mas aí, o seu namorado ou o seu colega de quarto que finge que o gato nem existe, senta no sofá. O que o macho faz? Vai direto para o colo dele e começa a ronronar. É frustrante, não é? A psicologia explica. Gatos machos tendem a ser atraídos por pessoas que têm uma linguagem corporal mais calma e previsível. A pessoa que tenta pegar o gato no colo o tempo todo gera ansiedade nele. Aquela pessoa que está parada lendo um livro, sem fazer contato visual direto, é vista como um refúgio seguro e livre de pressões. Portanto, o segredo para conquistar o amor de um gato macho é, paradoxalmente, fingir que você não liga tanto para ele. Uma das maiores provas de confiança social que um macho pode te dar é a famosa armadilha da barriga para cima. Quando um gato se joga de costas no tapete, expondo aquela barriga peluda e macia, o nosso instinto imediato é afundar o rosto ali. Mas cuidado! Ao contrário dos cachorros, que mostram a barriga pedindo carinho, a barriga do gato é o ponto mais vulnerável do corpo dele. Quando ele faz isso perto de você, ele está dizendo: humano, eu confio que você não vai me atacar num momento de fraqueza. É um elogio maravilhoso. Porém, se você tentar fazer carinho nessa área proibida, 90% dos gatos machos vão interpretar isso como uma violação de confiança ou um convite para lutar. O resultado? Suas mãos abraçadas por 4 patas cheias de garras e uma mordida de aviso no seu dedão. Eles são mestres da pegadinha. Para admirar a barriguinha fofa em segurança, elogie de longe ou faça um carinho suave apenas na cabeça e no pescoço. E como eles se dão com outros animais. É aqui que a diferença com as fêmeas fica gritante. As gatas fêmeas costumam ser muito intolerantes com a chegada de novos filhotes na casa. O instinto territorial delas as faz ver o filhote como uma ameaça aos recursos do ambiente. Elas bufam, batem e fazem um drama terrível. Já os machos adultos, por incrível que pareça, frequentemente adotam a postura de tiozão legal e pateta. Depois de uns 2 dias de estranhamento inicial, o macho costuma aceitar o filhote muito mais rápido.
Ele permite que o bebê brinque com o rabo dele, dormem embolados na mesma cama e até ajudam a dar banho de língua no recém-chegado. Como os machos castrados não têm a pressão de competir por fêmeas ou defender um território vital, a curiosidade fala mais alto. Eles adoram ter um novo amiguinho para gastar energia. É de derreter o coração ver um gatão enorme protegendo e brincando de forma super cuidadosa com um gatinho minúsculo que acabou de chegar em casa. Chegamos ao nosso sexto e último ponto chocante: a vocalização e o drama teatral. Gatos machos são, de longe, muito mais vocais e comunicativos do que as fêmeas. Claro, existem gatas falantes, como as siamesas, mas no geral, o macho é o verdadeiro fofoqueiro da casa. Eles têm um repertório de sons que fariam inveja a um cantor de ópera. Você tem o miado curto, que significa olá, o miado agudo, que significa estou morrendo de fome há 3 minutos, e o clássico miado longo e rouco das 3 da manhã, que soa como se ele estivesse chamando almas do além. O macho quer conversar com você. Se você miar de volta para ele, ele vai responder. Alguns gateiros conseguem manter diálogos de 10 minutos com seus gatos, onde o felino responde a cada pergunta com um barulhinho diferente. Eles amam ser o centro da conversa e usam a voz para manipular a situação e conseguir exatamente a sua atenção. E não podemos esquecer dos barulhos estranhos que eles fazem quando estão frustrados ou animados. O mais icônico de todos é o som de metralhadora, ou o trinado. Sabe quando o seu gato macho senta na janela, vê um passarinho ou uma mosca fora de alcance do outro lado do vidro e começa a bater o queixo fazendo um som de ek, 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 ek? Isso é pura frustração predatória misturada com excitação. É a forma deles dizerem: se não houvesse essa barreira mágica transparente, você já seria o meu jantar. Os machos parecem sentir essa frustração de forma muito mais expressiva. Eles também adoram resmungar. Se você mudar ele de lugar no sofá porque ele estava deitado em cima do seu celular, ele não vai apenas levantar e sair. Ele vai dar um suspiro pesado, soltar um murro irritado e sair andando balançando o rabo com desgosto, apenas para deixar claro que você foi inconveniente. E o drama médico? Ah, os machos parecem sofrer da versão felina da gripe masculina. Quando uma gata fêmea não se sente bem, ela costuma ser silenciosa, vai para um cantinho escuro e tenta se curar na dela. O gato macho não. Se ele tiver um pequeno arranhão na pata, ou se estiver com um leve desconforto por ter comido um inseto estranho, ele faz questão que o mundo inteiro saiba da tragédia. Ele mia de forma letárgica, manca olhando para a sua cara, se joga no tapete do centro da sala com um olhar de dor profundo. Você o leva correndo ao veterinário, paga a consulta de emergência, o médico faz todos os exames e diz: ele não tem nada, só estava com gases. Eles são atores dramáticos natos. Eles querem o seu conforto e o seu colo sempre que se sentem minimamente contrariados. E convenhamos, nós somos os piores, porque caímos em cada uma das encenações deles, cobrindo-os de beijos e atenção exagerada. No final das contas, o que forma a personalidade do seu gato macho é uma mistura da genética natural e do ambiente que você proporciona. Castrar o seu macho é a melhor decisão não apenas para evitar doenças graves e marcação de território na casa toda, mas para permitir que ele relaxe. Um gato castrado não precisa mais provar que é o dono do bairro. Ele pode, finalmente, se render ao seu lado afetuoso, preguiçoso e brincalhão. Ele se torna aquele companheiro gigante que vai estar te esperando na porta quando você chega do trabalho, aquele que vai ronronar tão alto que vibra o peito, e aquele que vai testar sua paciência diariamente, jogando canetas no chão. Entender essas diferenças nos ajuda a não exigir deles o que eles não podem dar, e a apreciar a forma cômica e um tanto desajeitada como eles nos demonstram amor. Cada miado esquisito e cada pulo errado é a prova de que ele se sente seguro no seu castelo. Então, se o seu macho é um bebezão carente que te segue até no banheiro,
um aspirador de pó para sachês, ou um atleta olímpico de madrugadas, não tente mudá-lo. Aceite o pacote completo. A convivência com um gato macho é um exercício diário de rir do absurdo. Eles nos ensinam a não levar a vida tão a sério. Quando eles erram um pulo e fingem que nada aconteceu, estão nos ensinando sobre autoestima. Quando exigem atenção colocando a pata no nosso rosto, estão ensinando sobre prioridades. Compreender a mente do seu gato macho e as loucuras que ele faz é o que torna ser um gateiro a melhor experiência do mundo. Eles não são fêmeas majestosas e independentes. Eles são nossos garotões peludos, bobalhões, possessivos e maravilhosos. E aí, gateiros? Agora você finalmente sabe o que se passa na cabecinha cheia de pelos do seu pequeno tirano. Vimos que por trás daquele olhar de rei do universo existe apenas um bebezão carente que quer dominar as caixas de papelão, comer o seu frango assado e correr no modo turbo quando você está tentando dormir. Apesar de todas essas loucuras, nós sabemos que é impossível viver sem eles. O amor desajeitado e intenso dos gatos machos transforma qualquer casa num verdadeiro lar. Se você reconheceu o seu gato em alguma dessas situações, ou já caiu na armadilha da barriga para cima, deixe um like enorme neste vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos da zoopsicologia felina. Aproveita e clica em compartilhar para enviar esse vídeo para aquele seu amigo que vive reclamando do gato bagunceiro dele. E antes de ir embora, eu quero saber: qual dessas 6 características o seu gato macho faz todo dia? Conta pra mim nos comentários. Eu vou ler todos. Um abraço felino e até a próxima.